Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de pecado. Tira para não dar reflexo. Meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos durante a gravação desse vídeo. Eu moro no interior do Paraná, sou mecânico e sou professor de inglês. Eu não tenho ensino superior, sou professor de curso livre, né? Então não precisa de diploma. O assunto de hoje é voltado para dois públicos, não é exclusivo deles, mas é principalmente para eles. Fique à vontade para assistir, tanto se você pertencer como se você não pertencer. O primeiro deles é os LGBTs. Muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou uma parte desse grupo, não se preocupem. E o segundo é os cristãos. Muito bem-vindos todos vocês também. E eu sou uma parte dele também, não se ofendam. O intuito desse vídeo não é ser condenatório. O intuito não é praticar uma agressão. O intuito é promover um pensamento, sabe? Um despertar de consciência. Então, assim, eu vou falar algumas coisas que eu não planejo ficar repetindo em vídeos futuros, caso eu faça, mas que nesse é importante. Esse é um assunto que eu vou falar mais em relação ao convívio social, de pessoas que têm uma crença e que não têm, ou que têm uma crença diferente. Não vou falar em termos científicos aqui, não vou falar de antropologia, do entendimento antropológico da ciência, e também não vou ficar citando textos bíblicos, porque não é um estudo bíblico e eu não planejo me alongar tanto. Eu sou enrolado, então se eu começar com essas coisas eu vou longe demais. O intuito, então, é se limitar à questão de convívio, entendimento de mundo e senso comum. Se no futuro eu fizer outros vídeos que tratem de ciência, eu vou me embasar, vou pegar artigos, vou ler artigos que tenham opiniões divergentes sobre o assunto quando houver. Não pretendo ser parcial e ler só aquilo que me interessa. E eu apresento para vocês os dados, não se preocupe. Mas nesse vídeo isso não vai acontecer. Nem mesmo a Bíblia eu vou citar textos específicos. E aí, se eu falar alguma coisa e você ficar com dúvida, você pergunta, né? E eu vou me dispor a responder, falar de onde que eu tirei tal ideia. Outro ponto muito importante é que existem divergências de pensamento, né? Então, eu sou evangélico, a gente é o que a gente chama de não denominacional, a gente não carrega um desses nomes ou títulos de um agrupamento que tenha inspiração em um fundador, né? Eu vou citar exemplos e não estou dizendo que eles estão errados, eu só vou citar exemplos para vocês entenderem. Presbiteriana, adventista, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor. Esse tipo de grupo é o que a gente chama de denominacional. O meu grupo é não denominacional, então a gente não carrega uma dessas bandeiras, e tanto que são grupos bem menores, grupos bem mais simples. Estão espalhados pelo mundo inteiro. Não vou falar qual é a minha bandeira, não tem porquê, afinal de contas não é a intenção do vídeo promover, e eu estou afastado da igreja nos últimos 2 anos por decisão minha. As minhas credenciais para falar do assunto são não só que eu cresci em um lar cristão evangélico, mas que eu tomei a decisão minha própria de seguir essa fé e ainda mantenho a minha fé. E eu já li a Bíblia de capa a capa 8 vezes e passei 24 anos frequentando a igreja 3 ou 4 vezes por semana. Então, eu estudei muito, eu li muito, eu ouvi muito. Isso me faz um mestre da teologia? Não, não sou um mestre da teologia, nem quero ser, não planejo ser. Mas me dá uma base, me dá um entendimento necessário para falar do que a gente vai falar aqui. Então, sempre que um pensamento ou um comentário meu não se alinhar com o entendimento que você ou as pessoas que você conhece têm desse assunto, tá tudo bem. Porque existem entendimentos diferentes. Então, se aquilo não te cabe, tá tudo bem. E se você tem dúvidas sobre isso, sobre essa diferença de pensamento, fique à vontade para perguntar. Como eu disse, o intuito não é promover ódio ou atacar os cristãos. Eu não sou cristão fóbico. O objetivo é, sabe, fazer a gente pensar um pouquinho. Porque afinal de contas, se a gente só ataca, não, que às vezes parece que merece um ataque, né? Às vezes tem alguém, algum grupo, algum pensamento que te dá tanta raiva, tanto ódio, que você queria atacar fogo.
Mas tacar fogo no geral não vai resolver o problema, né? Há exceções. Cadê? Então, assim, conversar de uma maneira positiva, de uma maneira tranquila. O que acontece? Eu vou conceituar a ideia que eu tenho aqui e aí vocês concordem ou discordem. O pecado, existem duas instâncias principais para a gente entender. Então, Deus criou o mundo, né, tudo bonitinho, e o ser humano ele era inocente. E aí Deus colocou uma árvore lá e Deus deixou uma ordem para o ser humano. Então, quase como se fosse uma prova, né, um teste de obediência. Essa árvore aqui vocês não podem, o resto vocês podem. E aí o ser humano falhou no teste, o ser humano pecou. Pecado, segundo a Bíblia, traz a morte. O que Adão e Eva não entendiam e o que muita gente não entendeu é que a morte não era morte física instantânea. Eva não caiu dura. Ela foi lá e ofereceu a maçã, o fruto proibido, provavelmente não era uma maçã, para Adão. E Adão tomou e ambos continuaram vivendo. A morte que foi trazida ali é a separação de Deus. Deus é santo. Deus tem uns anjos especiais ao redor dele para proteger a santidade dele, porque ele não pode contemplar pecado. E aí foi feita uma separação. A rebeldia do homem, a desobediência a Deus trouxe uma separação. E isso é a morte. Isso é a morte que está escrito lá naquele versículo bíblico de Gênesis. Não é a morte física, é a morte espiritual, separação. E é isso que o pecado traz, separação. Então criou-se uma ponte entre a humanidade e Deus, e a resolução dessa ponte seria Jesus Cristo. Essa parte daí, alguns grupos já vão divergir, porque existem grupos que entendem que você tem que seguir uma parte da lei, que foi deixada a Moisés, tem grupos que vão dizer que você precisa de rituais, então além de crer em Jesus, você precisa, por exemplo, ser batizado e tudo mais. Tá tudo bem. No meu entendimento, a ponte que iria restaurar a ligação perdida seria Jesus. Desde, inclusive, de Gênesis, né? Ali muita gente entende que aquela veste que foi feita para Adão e Eva, que entenderam que estavam pelados, agora que eles perderam a inocência, foi de animais sacrificados, apesar do texto não dizer que Deus pegou animais e sacrificou. Deus dizer que a Bíblia diz que Deus fez vestes, mas ele não diz como foi feito. Mas muita gente entende que foram sacrificados animais e que esses animais já eram a primeira figura, né, a primeira ilustração de Jesus e do sacrifício que ele teria que fazer. Beleza. Isso trouxe à humanidade o pecado. Um pouco preso porque já é o final do meu chimarrão. Isso trouxe para a humanidade como um todo o pecado. Então todo ser humano que veio depois de Adão e Eva herdou o pecado. É como se estivesse no DNA de todos os descendentes. Então todo mundo nasce pecador. O segundo conceito é o pecado que a gente comete ao longo da vida, tendo ciência dele. Então quando você ainda é uma criancinha, quando você ainda é inocente, não sabe distinguir as coisas, a gente entende que aquilo que você faz de errado, né? Por exemplo, mentir, bater no coleguinha, essas coisas, eles são demonstrações de um comportamento pecaminoso, de uma humanidade corrompida. Mas eles não são pecados ainda, porque a criança não sabe o que ela está fazendo. Então, você só pode pecar quando você tem ciência do que você faz. Então, a partir do momento que você sabe distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, tudo que você faz que não é o certo é pecado. Então, o pecado é a desobediência a Deus, é a rebeldia. Toda vez que eu faço algo que está em desacordo com a vontade de Deus, eu estou pecando. E aí existem mais dois conceitos importantes. Vamos lá. Primeiro, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Existe um entendimento de que a gente tem uma noção embutida na nossa mente do que a gente faz, se é certo ou se é errado. E daí existe a Bíblia, que é, na minha concepção né, mas eu estou falando em termos de humanidade, a palavra de Deus deixada aos homens. E lá existem instruções, existem textos que registram, por exemplo, que adultério é pecado, que assassinato é pecado, e que coisas como não amar o próximo é pecado. E aí entra só mais um comentário importante sobre essas divergências religiosas. No meu entendimento, no entendimento do meu grupo e de muitos outros grupos, inclusive, o Antigo Testamento foi um período específico lá, que passou e tudo mais, e Cristo, quando veio, cumpriu toda a lei, e a gente não tem que cumprir a lei mosaica.
né, no entendimento do meu grupo, a gente segue os ensinamentos que Jesus deixou no Novo Testamento. Então aquelas coisas como comer carne de porco, guardar o sábado que os adventistas têm, para minha linha, para o meu pensamento, elas não são pecado. Tá tudo bem, mais uma vez, se você entende diferente, mas eu vou então só citar esses que são pecados conhecidos. Então barulhão na rua, não sei se vai pegar, espero que não. Que são conhecidos, que são do grupo e do entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Enfim, então pecado é isso, rebeldia contra Deus. Seja você entendendo que comer carne de porco é uma rebeldia contra Deus, ou você entendendo que assassinato é uma rebeldia contra Deus, independente de qual seja o nível, o entendimento que você tenha, a aceitação que você tenha, se é que você tem uma fé em Deus, é pecado. É pecado. E aí também, mais uma vez, eu não estou citando outros grupos que não são cristãos, porque se você pegar, não sei, se pegar aqui o islamismo é abraâmico, né? Um shintoísmo, um budismo, que não são cristãos, então eles têm conceitos bem diferentes do que é certo e do que é errado, e do que é pecado, porque eles nem têm conceito de pecado que a gente tem, isso é um conceito cristão. E mais uma vez, está tudo bem. E aí, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: a Bíblia diz que ser homossexual é pecado? Ela diz, está lá em Romanos. Não estou falando de textos do Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Só que isso é problema de quem? Entende? Quando a Bíblia trata de pecado, é um problema seu com Deus. A gente vai ter uma exceção ali, quando, por exemplo, Paulo escreve nas epístolas dele recomendações para os presbíteros e para os irmãos, para ajudar outros irmãos, para admoestar como os presbíteros deveriam repreender um irmão que está em pecado. Só que, meu querido, minha querida, essa é uma recomendação para a igreja. Essa é uma coisa que os irmãos da igreja têm que fazer entre eles, em amor, em oração, em paciência. Porque se Deus não está condenando seu irmão, quem é você para condenar? Deus quer que você ajude. Então, é para ir lá, é para orar antes, é para refletir, se colocar no lugar da pessoa, ter empatia, e quando você sentir que, né, você está pronto para falar com essa pessoa, ir lá e falar com todo o carinho e amor do mundo para essa pessoa. E nem é para qualquer pessoa da igreja fazer isso, é, né, para pessoas que Deus elegeu para esse propósito. Só que é só para a igreja. E aí, quando você tenta aplicar isso para pessoas que não são da igreja, o que você causa é ódio delas, o que você causa é repulsa, porque você quer apontar o dedo para o pecado dela, esquecendo que você tem suas centenas e milhares de pecados também, e quer fazer com que ela se sinta mal por aquilo, quando o que Deus pede que você faça é convidar ela para o amor dele, é dizer assim, Jesus te ama. E mais do que falar, muito mais do que falar, é demonstrar esse amor. Mostrar que Deus ama o próximo. Como você demonstra isso? Amando, né? Então, Jesus foi interrogado no Novo Testamento a respeito de quais seriam os principais mandamentos da lei. E ele fala, né? O principal, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Duas coisas, mais uma vez. Sempre duas, né? Não está escrito lá, amar o próximo como a ti mesmo, exceto se ele for preto, se ele for gordo, se ele for mulher, se ele for gay, se ele for pobre, se ele for estrangeiro. Não tá. É amar ao próximo como a ti mesmo. Então o amor que você sente por você é o amor que você tem que demonstrar pelo próximo. É mandamento de Deus. E aí, independente do seu entendimento, se você crê na Bíblia, é mandamento de Deus. Se você é católico, se você é evangélico, qualquer denominação tem esse mesmo versículo. Né? Beleza, então é mandamento de Deus. Eu acho que parte do problema é que as pessoas não se amam. Né? Elas não têm amor próprio, aparentemente. Então não amam a Deus, não amam a si, daí não conseguem amar o próximo. Acho que isso é uma parte do problema, realmente, que deveria ser tratado. Mas tudo bem. Você tem que entender que quando uma pessoa vem, você é um homossexual, você é um LGBT, você é queer, quando uma pessoa vem te atacando,
esse ataque que ela está promovendo, esse discurso de ódio, essa coisa, mas a família, a gente tem que proteger a família, mas Deus não quer assim, isso não é o que Deus pediu para ela fazer, tá? Entenda muito bem. Deus não pediu para ninguém defender ele, né? E muito menos para ninguém condenar o seu pecado. Deus pediu que fosse a todo mundo pregar o evangelho dele, falar do amor dele, demonstrar o amor dele, praticar o amor dele. Isso ele mandou. Então, o que essas pessoas fazem não é a vontade de Deus. E você não precisa ter paciência com elas. Não estou falando isso. Quando você é atacado, quando você passa, inclusive, uma vida sendo atacado, às vezes as pessoas atacam sem nem saber que você que está sentado ali na frente delas pertence a algum tipo de grupo ou tem algum sofrimento relacionado àquele discurso. Esse ataque não vem da parte de Deus, porque Deus não quer te condenar. Deus quer salvar. E Deus quer que as pessoas demonstrem amor umas pelas outras, os servos dele, né? O segundo ponto é que você, que é a vítima desses ataques, não precisa sentir raiva de Deus. Porque o que Deus pregou não é o que a igreja de hoje, não é o que os cristãos que estão aí na mídia, que promovem certos discursos, não é o que Deus queria que eles estivessem fazendo, tá? Deus, por exemplo, nunca pediu que cristãos se envolvessem na política. Deus pediu que respeitassem a autoridade. E só isso. Porque o nosso governo não é dessa terra, né? A gente está aqui de passagem, a gente é estrangeiro. Então, estrangeiro não tem que dar ideia na política do país que ele tá, porque ele é um estrangeiro, né? Ele tá só de passagem. Esse modelo de estrangeiro que eu tô falando, né? Porque se você... Enfim, vocês entenderam, né? Então nós somos tidos como estrangeiros, segundo a palavra de Deus. E aí, não era pra gente ficar se preocupando com isso. A gente exerce a nossa cidadania, né? Deus não fala que você não pode votar, por exemplo. Não é isso. Mas, tipo assim, não era pra gente estar defendendo, se fosse a bandeira da esquerda, fosse a bandeira da direita, do centro, de cima, de baixo, liberal, autoritário, anarquista, nada. Deus não mandou levantar bandeiras políticas, né? Deus mandou evangelizar, Deus mandou amar, Deus mandou ajudar o próximo, Deus mandou obedecer a Ele, né? Antes de ensinar os outros o que fazer, obedecer a Ele. Então, assim, entenda, tá? Isso não é a vontade de Deus. E o que essas pessoas estão fazendo é completamente sem razão. A Bíblia não te odeia, Deus não te odeia. Essas pessoas odeiam a si mesmas e elas odeiam você. O que não significa que você tem que ter paciência e amor por elas. Quando você está sendo atacado, é compreensível que você reaja. Se você é cristão, você aprende que você toma um tapa na cara, você dá o outro lado. Mas quem não é cristão não tem esse entendimento. E tá tudo bem. Porque eles ainda não receberam a palavra de Deus. Então você não pode esperar isso deles. Agora, para vocês que são os cristãos, os chamados cristãos, que estão praticando a agressão, aonde que Deus pediu para você fazer isso? Exatamente em que momento da palavra de Deus você entendeu que você tem que chegar em casa e você tem que falar mal de um grupo, de uma pessoa, de um comportamento? Nem dos irmãos não é para você falar mal, quem dirá do mundo? A gente separa assim, né? Quem creu, os irmãos, irmãs, e quem não creu do mundo. Deus quer que o mundo receba a palavra dele. Toda vez que você perde seu tempo falando mal dessas pessoas, atacando essas pessoas que ainda nem têm entendimento de Deus, você só está promovendo um retrocesso. Você está envergonhando o nome de Deus. Deus não quer que você chegue no seu jantar de família agora, no Natal, no final do ano, no Ano Novo, e você constranja aquele sobrinho, aquele neto que é viado. Deus quer que ele saiba que ele ama esse neto viado, esse sobrinho viado. E as suas palavras provavelmente já causaram dor nessa pessoa. Então nem fale nada. Demonstre que você ama ela. Sabe? Abraça. Abraça. Ah, mas eu não posso ser complacente com o pecado. Eu não posso abraçar o pecado. Quem trata do pecado é Deus, não é você. Você não está sendo complacente. Deus odeia o pecado, não o pecador. Então, quando você
se deparar com essa pessoa, sua função é deixar ela viver a vida dela e dar o seu testemunho para ela. Não é atacar. Deus te promoveu a juiz, Deus deu uma profecia para você, falou, chama Juliana não é um nome muito de tia, né? Sei lá, Maria, Inês. Ainda bem que eu não tenho tias Maria e Inês, né? Isso dá uma direta pra ninguém da minha família, inclusive. Fala, condena, ataca a pedra nele. A gente pensa assim, Jesus veio ao mundo e ele falou, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então quem é você para julgar? Quem é você? Entendeu? Eu tenho que defender a família, o modelo de família que Deus propôs. Viva o modelo de família que Deus propôs e deixa os outros viver no erro deles. Porque eles só vão deixar de fazer qualquer coisa se Deus tocar na mente deles. Você não tem esse poder. E toda vez que você fala, o que você causa é repulsa e afastamento. Você está fazendo um desserviço para Deus. Tem uma passagem que Paulo conta que ele foi lá numa cidade, né, e a cidade rejeitou ele. E daí ele fala assim, a culpa do sangue dessas pessoas não está sobre mim. Sabe por quê? Porque ele pregou o evangelho para essas pessoas escolheram rejeitar. Pelo processo reverso, pela lógica reversa, significa que se ele não tivesse pregado, o sangue dessas pessoas recairia sobre ele. E aí existe um entendimento que, por exemplo, o meu grupo tem, de que quando você deixa de dar testemunho, quando você deixa de falar e demonstrar o amor de Deus, é isso que você está fazendo. Você está tornando-se culpado pelo sangue daquela pessoa, se ela chegar a ser condenada, se ela morrer sem a salvação. Vai tirar a sua salvação? Não, mas existe uma culpa sobre você. E haverá uma consequência para essa culpa. Você é pecador também, sabe? Sabe, tia Inês? Inês eu achei um bom nome para falar a respeito do assunto. Inês me parece um nome de tia que implica com o pecado do viadinho da família. Viadinho da família. Eu posso, tá? Eu posso usar esse termo. Brincadeiras, né? Mas enfim. Você também peca. Você mente, você julga, você tem pensamentos impuros, entendeu? Você deixa de amar o próximo, você deixa de amar a si mesmo, que pelo entendimento que a gente tem daquele versículo, qual é o grande mandamento, também é pecado. Você não coloca Deus acima de todas as coisas, às vezes você coloca a si mesmo, às vezes você coloca o dinheiro, às vezes você coloca a sua família. Todas as vezes que você coloca, mesmo que seja temporariamente, isso é idolatria. Então você também peca, meu amor. Você também peca. E Deus perdoa o seu pecado, que você creu nele, no Salvador dele. Essas pessoas ainda não creram. E talvez, pelo que você faça e fale, elas nunca vão crer. E a culpa é sua. Claro que uma pessoa nunca vai... Deus nunca vai chegar diante de uma pessoa e falar assim, não, você está perdoado porque o fulano de tal devia ter pregado o evangelho e você não quer. Né? Cada um tem responsabilidade. Mas a responsabilidade que Deus vai cobrar de mim por não ter crido nele, ele também vai cobrar de você separadamente, em outra instância, dizendo que você não pregou para essa pessoa e você devia ter pregado. Né? Então assim, e mesmo que não fosse, não é para o medo do julgamento. Gente, é o amor. É o amor que Deus quer. É o amor que Deus pediu. Então antes de você apontar os seus dedinhos para a pessoa, né? E não é só o homossexualismo. Eu estou usando esse exemplo porque é uma coisa que me afeta muito, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu não consigo entender como os cristãos gastam tanto do seu tempo enfiado nesse assunto, né? Me vieram esses dias com um papo, porque os homossexuais querem enfiar na sua mente que isso é normal, e a mídia e tudo mais. Gente, o mundo tá vivendo a vida do mundo. E é normal. Ok, é normal, beleza. Você não é o mundo. Você é separado por Deus, santificado por Deus. Mas teu papel não é julgar o que o mundo acha normal ou não. Teu papel é falar de Deus para eles. E quando essa pessoa que é do mundo vier crer, aí Deus desperta a consciência dele. Existe uma coisa chamada Espírito Santo, cuja função é essa. É dar consciência, dar entendimento da palavra de Deus
para a pessoa que criou. Sabe, você se chama Espírito Santo. Você tem o poder de mudar a consciência de uma pessoa, porque que poder? Que operação milagrosa tá acontecendo na sua vida, Tinês. Eu impliquei com a Tinês. Se você é uma Tinês e você é legal, me desculpa, tá? Essa é para as chineses que não são legais. E para tantas outras, né? Vós, tias, tios, enfim. Vocês entenderam bem o conceito. Para que tá feio. Ora, se você é cristão, ajoelha e ora e fala, Deus, tá certo isso que eu tô fazendo? É isso que eu devo fazer? O que eu devo falar pro fulaninho de tal quando eu ver ele na festa do final de ano? O que eu não devo falar? Porque se você ama Deus, você ama o fulaninho. Se você ama Deus, você ama o fulaninho. E se você ama o fulaninho, você nunca mais vai falar mal dele, do pecado dele. Porque não deixa de ser pecado. Mas é problema dele. É problema dela. Dele. Não é teu problema. Cuida dos teus problemas. Eu tenho certeza que eles são grandes, que eles são imensos. Cuida dos teus pecados. Eu tenho certeza que eles são muitos. E em relação ao próximo, ama. É isso que eu tinha para falar hoje. Falei mais do que eu gostaria. Um beijinho no coração de vocês. Espero que eu não tenha realmente ofendido ninguém. A ideia, mais uma vez, era promover o pensamento de uma maneira amistosa. Se ofendi, já me desculpo, mas poderei me desculpar novamente. Pode expor seus sentimentos para mim, que eu vou falar. Realmente não queria te ofender. Gostaria que tivéssemos algo agradável, conversas agradáveis, comentários agradáveis, processos agradáveis. Mas você tem a sua liberdade. Você pode falar, você pode pedir, comentar e dizer o que você quiser. Se for possível, então, se você não se sentiu feliz com o que eu falei, comente de uma maneira educada e eu vou te responder de uma maneira educada. Se você tem dúvidas, se você gostaria de entender melhor alguma coisa, fique à vontade também para perguntar. Mais uma vez, um beijão, se cuidem-se e até uma próxima, talvez.